Sabe aquelas cenas de filme? Pessoas sumindo do nada, carros desgovernados, um caos total pelo mundo? Essa imagem do arrebatamento tá super presente na nossa cultura, né? Mas, e se essa história toda que a gente vê em tantos livros e filmes, na verdade não tiver nem 200 anos? Pois é, vamos investigar um pouco essa ideia. Acontece que essa teoria de um arrebatamento secreto que aconteceria antes de um período de tribulação não é uma doutrina tão antiga assim. Na verdade, ela só começou a ganhar força lá no século XIX. O que vamos explorar aqui hoje é uma perspectiva bem diferente, baseada num contexto judaico-messiânico que basicamente vira de cabeça para baixo o roteiro que a maioria de nós já ouviu falar. Então, para entender essa outra visão, a gente precisa olhar para algumas chaves que estão nas Escrituras e que, segundo essa perspectiva, acabaram sendo deixadas de lado pela teologia mais moderna. A questão é: e se as respostas para o quem e para o quando do arrebatamento sempre estiveram lá, só esperando para serem conectadas? Olha só, este versículo de Apocalipse é apresentado como a peça central desse quebra-cabeça. E o que é fascinante aqui é como ele define quem são os santos. Não é só uma característica, mas sim uma combinação de duas condições bem específicas. E quais são elas? E aqui estão. O primeiro critério, guardar os mandamentos de Deus. Nessa interpretação, isso significa que a Torá, a lei bíblica, continua super válida. E o segundo, a fé em Yeshua, que é o nome hebraico para Jesus. A ideia aqui é que não é um ou outro. Para ser considerado um santo nesse contexto, é preciso ter as duas coisas juntas. Ok, então já temos a identidade dos santos. Mas e o quando? Bom, esse trecho de Mateus parece ser bem direto ao ponto. Preste atenção na palavra-chave. Depois. O ajuntamento ou o arrebatamento não acontece antes da tribulação. Ele acontece depois. Isso, só isso, já muda completamente a linha do tempo que a gente costuma ver por aí. Vamos seguir em frente e ver como isso se encaixa numa linha do tempo mais específica. Se o ajuntamento acontece depois da tribulação, isso levanta uma pergunta bem importante. Será que os crentes vão passar por esse período? De acordo com essa interpretação, a resposta é um sonoro sim. E esse cronograma aqui deixa tudo bem claro. Olha só o fluxo. O período de 7 anos começa exatamente na metade, com 3 anos e meio, o anticristo é revelado e aí começa o que a Bíblia chama de grande tribulação. E é só no finalzinho, no fim dos 7 anos completos, que duas coisas acontecem: o retorno de Yeshua e o ajuntamento dos santos. Ou seja, o arrebatamento é o evento final e não o inicial. E essa ideia de que os crentes vão estar aqui durante a tribulação não é um ponto isolado. A profecia de Daniel parece reforçar isso. A expressão um tempo, tempos e metade de um tempo é amplamente interpretada como sendo exatamente os 3 anos e meio da grande tribulação. E o texto diz, com todas as letras, que os santos serão entregues nas mãos do poder opressor nesse período. E lá em Apocalipse, a coisa fica ainda mais explícita. O poder do anticristo recebe permissão para fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso levanta uma pergunta bem lógica, não é mesmo? Como é possível fazer guerra contra os santos aqui na Terra se eles já tivessem sido arrebatados para o céu? Agora a gente chega num outro ponto, que é uma virada de chave. Se o objetivo não é escapar da Terra, então qual é o destino final? Essa visão argumenta que a grande promessa não é uma fuga para o céu, mas sim herdar um reino que será estabelecido aqui mesmo, no nosso planeta. E aqui está a grande mudança de paradigma. A visão mais popular é sobre sair da terra para morar no céu. Já a visão messiânica inverte completamente essa lógica. O objetivo não é escapar, mas sim retornar junto com o Messias para herdar e restaurar a própria terra. E essa ideia não vem do nada. Ela é apoiada por uma das frases mais conhecidas de Yeshua. A promessa é bem explícita. Os mansos não vão para o céu. Eles herdarão a terra. A recompensa, segundo este versículo, é terrena. É aqui. E não para por aí, não. Uma profecia lá em Zacarias dá até o endereço do retorno do Messias. Os pés dele estarão sobre o Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém. Isso reforça muito a ideia de que o reino prometido não é algo etéreo lá nas nuvens, mas sim um governo real, físico, com sua capital aqui mesmo, na Terra. Tudo bem, isso é um monte de informação teológica.
Mas na prática, qual é a consequência disso tudo? Se a meta não é uma fuga, mas sim perseverar para herdar um reino, o que isso realmente muda no dia a dia de quem acredita? A mudança de foco é total. Em vez de se preparar para fugir, a preparação é para perseverar. Em vez de achar que os mandamentos são opcionais, a obediência se torna fundamental. E a esperança muda de figura. Não é mais fugir da terra, mas sim ansiar pela restauração dela e querer fazer parte disso. Então, só para a gente fechar e resumir os pontos principais dessa perspectiva. O quando, depois da tribulação. O quem, aqueles que guardam os mandamentos e têm fé em Yeshua. E o onde, em um reino físico, aqui na terra, com o centro em Jerusalém. No fim das contas, a narrativa toda é reformulada. Não se trata mais de escapar de um mundo em ruínas, mas sim de resistir e perseverar para se tornar herdeiro de um mundo que será restaurado. É uma perspectiva que troca o conforto de uma fuga iminente pela força de uma esperança que perdura.